preço do barril do petróleo cai e a gasolina deve ficar abaixo dos $3 até o Natal. ONU anuncia que vai usar satélites para monitorar empresas que emitem gás metano na atmosfera. Autoridades de saúde incentivam imunização contra a gripe comum, enquanto casos aumentam no país. Dados da fome. Novo relatório da ONU mostra aumento da fome no mundo e especialistas se preocupam com a desnutrição das crianças. E a partir de janeiro, aumentará o número de estados oferecendo seguro-saúde gratuito para crianças indocumentadas. Todo cidadão, ele tem direito à saúde desde o momento que ele nasce. Boa noite. Olá, muito boa noite. Mais estados norte-americanos estão oferecendo cobertura de saúde para crianças imigrantes indocumentadas, segundo um levantamento do site Governing the Future. Em janeiro do próximo ano, New Jersey e Connecticut vão se juntar aí a outros 9 estados mais Washington, D.C., que já oferecem esse benefício. Estender a cobertura de saúde a crianças sem um status legal nos Estados Unidos é uma política antiga, que começou em 1993 em Massachusetts, o primeiro estado a adotar essa medida com sucesso. Foi só depois de ver o impacto social que esse programa governamental teve que outros grandes estados, como Califórnia e New Jersey, aderiram à proposta já nos anos 2000. Agora, essa aposta se estende a mais uma parcela importante do país, incluindo Connecticut, Rhode Island, New Jersey e Vermont. Médicos e profissionais da saúde comemoram a decisão, que consideram vital para toda a sociedade. Um programa de saúde eficiente, ele faz prevenção de uma série de doenças, né? Então, o jovem, como ele está em formação, está em desenvolvimento, se ele tiver um plano de saúde, uma assistência de saúde adequada, ele vai ser um adulto mais saudável e com uma perspectiva de vida muito mais longa, né? De acordo com um relatório publicado em julho pelo Instituto Lacarte, em todos os Estados Unidos, mais de 900 mil crianças com menos de 19 anos têm o seu direito de acesso à saúde barrados pelo status de imigração. Cerca de 390 mil crianças no país não têm nenhum tipo de seguro médico. O ideal é que todo cidadão ele tenha direito à saúde desde o momento que ele nasce, né? Porque na infância ele tem, por exemplo, de 0 até 1 ano de idade, ele faz 9 a 10 consultas no pediatra para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dele, alimentação, imunização, assim por diante. Depois de 1 até 2 anos, ele faz 2 consultas anuais e depois uma consulta por ano até mais ou menos os 5 aos 7 anos e depois na adolescência pelo menos uma consulta por ano. Então isso é uma maneira de prevenir e ter um cidadão com qualidade de vida, né? Qualidade de vida em todos os sentidos, seja física como emocional. Então é fundamental desde o momento do nascimento e a vida inteira, porque você tendo acesso fácil à saúde, você previne problemas. Embora a expansão da cobertura médica às crianças seja celebrada, ela também deve custar caro aos cofres públicos. O estado de New Jersey, por exemplo, vai desembolsar $15 milhões por ano para arcar com esse benefício. A longo prazo, porém, os médicos especialistas acreditam que a medida vai poupar dinheiro, já que a medicina preventiva tende a ser mais barata que a medicina paliativa e o tratamento de doenças crônicas. Saiu o relatório anual da ONU sobre a fome no mundo e o número de pessoas em situação de fome na América Latina aumentou mais de 13 milhões. Entre os motivos para se ver cada vez mais pessoas em situação de fome ou insegurança alimentar estão o aumento da inflação sobre os alimentos e a pobreza extrema. Hoje, cerca de 10% da população mundial vive em situação de fome. Nos Estados Unidos, são mais de 34 milhões de pessoas, incluindo 9 milhões de crianças, vivendo sob insegurança alimentar. Na América Latina e Caribe, os números da fome aumentaram significativamente nos últimos 3 anos.
Com um acréscimo de 13,2 milhões de pessoas, agora o total de seres humanos nessa triste estatística chega a 65,5 milhões. Só no Brasil, dados das Nações Unidas mostram que quase 3 em cada 10 habitantes não têm garantia de comida. Segundo o novo relatório da ONU, o aumento da inflação dos alimentos e da pobreza extrema é um dos fatores que aumentam a insegurança alimentar e a fome no mundo. Hoje, os consumidores pagam em média 11,7% a mais nos alimentos do que em setembro do ano passado. Há uma grande preocupação com os efeitos da crescente fome nas crianças. Um estudo do Fundo da Infância das Nações Unidas revela que hoje, 2 em cada 3 crianças do planeta não recebem uma dieta mínima diversificada para que cresçam e se desenvolvam na totalidade de suas potências. O Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública do Brasil divulgaram informações sobre uma mega operação no Brasil e no exterior contra a exploração sexual infantil na internet. Com mais de 500 agentes envolvidos na Operação Luz na Infância, foram cumpridos 125 mandados de busca e apreensão. No Brasil, a operação aconteceu em 18 estados. No exterior, buscas também foram feitas aqui nos Estados Unidos, na Argentina, Panamá e Equador. A Justiça brasileira disse que houve grande colaboração da Embaixada dos Estados Unidos e do Serviço de Segurança Interna norte-americano. Essa foi a 10ª edição da Operação de Combate à Exploração Sexual Infantil na Internet. Desde 2017, mais de 2.000 mandados foram cumpridos e 1.000 prisões feitas. No próximo bloco, a gente traz os detalhes sobre a baixa do preço da gasolina aqui no país, que finalmente atingiu o valor mais baixo registrado neste ano. E tem os detalhes de uma proposta da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos para reduzir a dependência do país na importação de petróleo. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta e para falar de gasolina, a Agência de Proteção Ambiental aqui dos Estados Unidos está propondo aumentar a quantidade de biocombustível no fornecimento de gasolina no país inteiro. Se for aprovado, isso deve acontecer nos próximos 3 anos. Mas essa medida dividiu opiniões. Foi bem vista por grupos de energia renovável, mas condenada por ambientalistas e pela indústria do petróleo. O objetivo seria reduzir a dependência da importação de petróleo, expandir o abastecimento no país, combater a alta dos preços e ainda diminuir a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera. A EPA, a Agência de Proteção Americana de Meio Ambiente, quer aumentar a quantidade de biocombustíveis que as refinarias devem misturar na gasolina nos próximos 3 anos e está discutindo a proposta com o governo. Entre as ideias está aumentar o uso do etanol, feito do milho e também feito da cana-de-açúcar. Se aprovada, essa medida pode beneficiar o Brasil, que é o 2º maior produtor mundial de álcool combustível e o maior exportador do mundo. O problema é que nem todo mundo gostou da ideia. Ambientalistas dizem que o plano oferece falsas soluções para as mudanças climáticas. Eles alegam que o prejuízo ecológico será alto, já que o cultivo de milho e cana-de-açúcar promovem práticas agrícolas insustentáveis. Já a indústria de petróleo disse que os mandatos do etanol restringem o livre mercado e limitam a escolha do consumidor, além de poder danificar os veículos mais antigos. Os principais combustíveis que fazem parte dessa meta são o etanol de milho, de cana-de-açúcar de primeira e segunda geração, o biodiesel e também inclui o biogás e outros combustíveis. Isso acaba trazendo uma certa pressão para que se eliminem algumas barreiras regulatórias, alguns entraves, e os Estados Unidos passem a adotar de uma forma mais abrangente a utilização da gasolina com 15% de etanol e também o que a gente chama de E85, que é o etanol com 85% de pureza, que já são utilizados nos Estados Unidos, mas ainda aquém do que poderia. O Brasil ele é um exemplo em políticas e medidas de inserção de biocombustíveis na sua matriz energética. Hoje a gasolina brasileira tem 27% de etanol e o diesel comercializado nas bombas tem 10% de biodiesel, e esse valor deverá aumentar nos próximos anos.
Os biocombustíveis eles são uma solução pronta e acessível para se reduzir as emissões, a intensidade de carbono das matrizes de transporte dos países em geral, especialmente o americano. O etanol brasileiro, que em sua grande maioria é feito da cana-de-açúcar, ele tem uma intensidade de carbono inferior ao etanol americano produzido através do milho. E hoje a gente já vê de forma cada vez mais consistente e mais frequente a utilização pela agropecuária brasileira em geral, mas também pela produção de cana-de-açúcar e de insumos para a produção de combustíveis, a utilização de práticas de agricultura sustentável, de agricultura regenerativa, o que faz com que o produto brasileiro seja cada vez mais atraente e faça um papel cada vez mais importante na redução das emissões e na preservação do meio ambiente. E já que a gente está falando de combustível, você aí de casa já deve ter notado que o preço da gasolina está baixando a cada semana, né? Pois é, vai ficar ainda mais barato. Olha, é que o preço do barril do petróleo atingiu o nível mais baixo do ano e isso, claro, deve se refletir nas bombas, e que é uma ótima notícia às vésperas das festas de final de ano. A Carla Marinho tem todas as informações. Hoje, o custo médio nacional de um galão de gasolina é de 3,55 dólares, cerca de 42 centavos a menos em comparação com o mês passado. E a boa notícia para quem vai sair de férias dirigindo pelos Estados Unidos não para por aí. A expectativa é de que a gasolina vendida na bomba fique abaixo dos 3 dólares até o Natal. De acordo com a Associação Automotiva Americana, os preços do petróleo caíram para os níveis mais baixos desde dezembro de 2021. Logo depois disso, teve início a guerra entre Rússia e Ucrânia. Comercializado a 74 dólares o barril, a redução do preço chegou a 43%. Só para se ter uma ideia da diferença, em março deste ano, o mesmo barril era vendido por mais de 130 dólares. Para os especialistas, as incertezas econômicas globais e possíveis baixas de demandas por gasolina no mundo estão pressionando a queda nos preços do barril. Como, por exemplo, a China, que determinou novas restrições à Covid-19, e os Estados Unidos e a Europa, que enfrentam ameaças de recessão. Houve uma baixa produção das refinarias chinesas e uma redução drástica da importação de petróleo. Os países produtores de petróleo tiveram que compensar essa perda e, para isso, aumentar a oferta, diminuir o preço para ganhar na quantidade. Porém, o temor do americano é que, se aumentar o consumo, aumenta a inflação. Agora a gente fala de saúde. Esta é a Semana Nacional de Vacinação contra a Influenza e o CDC anunciou que a vacina contra a gripe comum deste ano mostra ter uma boa proteção contra todas as variantes da gripe que circulam aqui pelo país. Mas apesar da boa cobertura da vacina e da insistência aí nas campanhas do governo para que a população se imunize, o número de pessoas procurando por uma dose caiu. Pois é, olha, em comparação com o ano passado, a vacinação contra a gripe diminuiu 12% em mulheres grávidas. Entre os idosos, a queda é de 3% e entre as crianças, 5%. O governo está preocupado com essa baixa procura pelas vacinas, já que os casos de gripe estão subindo cada vez mais no país. Hoje, estima-se que pelo menos 8,7 milhões de pessoas estão doentes. O número de hospitalizados chega a 78 mil e as mortes nesta temporada já passam de 450. Segundo a direção do CDC, esses são níveis que não eram vistos aqui no país há muito tempo antes da chegada do inverno. Bom, no próximo bloco tem alerta para nossa comunidade. Uma marca popular de produtos de limpeza está contaminada com uma bactéria nociva e provocando internações de pessoas. E a gente dá os detalhes de um escândalo em uma franquia de uma famosa rede de lanches aqui do país que violou leis de trabalho infantil. Estamos de volta e com uma notícia animadora. Um novo estudo apontou que os aparelhos auditivos podem ser um importante aliado nas pessoas mais idosas. Pois é, olha, esse mecanismo pode ajudar a retardar ou reduzir aí o declínio cognitivo em idosos e até combater a demência. Dá só uma olhada na reportagem.
Mais de 3.000 pessoas participaram desse estudo de análise cognitiva. Os resultados mostraram que, a curto prazo, as pessoas que usam o aparelho auditivo têm um desempenho 3% melhor do que aquelas que não usam o mecanismo. A longo prazo, o índice foi ainda melhor. A redução na perda de memória, de raciocínio, falta de atenção foi de 19% nas pessoas que usam o aparelho. Os médicos afirmaram que a perda auditiva leva a pessoa ao isolamento, falta de contato, depressão, desânimo, e isso resulta em aceleração do declínio cognitivo e demência. Para os especialistas, a descoberta é um importante passo de prevenção para ajudar a reduzir ou retardar esse problema. Eles ainda orientam os idosos a praticarem atividades cognitivas estimulantes, como visitar museus, ler livros e ter hobbies. Tudo isso para manter o cérebro ativo. Agora a gente muda de assunto para trazer um alerta aos consumidores brasileiros de um produto de limpeza comum aqui nos Estados Unidos. É que uma marca específica do mercado estaria possivelmente contaminada com uma bactéria nociva, segundo autoridades de saúde. Essa é a nossa prestação de serviço do dia. De acordo com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo, a marca Laundress está sendo obrigada a recolher 8 milhões de produtos de limpeza que estavam disponíveis para venda. Os itens incluem detergentes para roupa, amaciantes de tecidos e produtos de limpeza que foram fabricados entre 2021 e 2022. O recall acontece depois que autoridades do governo, que monitoram a qualidade dos produtos vendidos aqui no país, encontraram nesses itens bactérias que podem causar infecções muito graves aí nas pessoas. Até agora, pelo menos 11 casos de infecções foram relatados. Pessoas com sistema imunológico enfraquecido, condições pulmonares subjacentes ou que possuem dispositivos médicos externos são as de maior risco. Se você tem algum desses produtos em casa, a ordem é jogá-los fora e depois solicitar o reembolso à empresa fabricante. Bom, agora vamos dar o nosso giro de notícias, Ruth. Vamos nessa. Olha, agora é hora do nosso destaque do dia. Uma investigação do Departamento do Trabalho provou que uma operadora de franquias da maior rede de lanches do país violou leis federais de trabalho infantil. Segundo o governo, a empresa Centona Sato Enterprises, que opera lojas do McDonald's em Pittsburgh, permitia que mais de 100 jovens de 14 anos trabalhassem além dos horários permitidos por lei. Além disso, os adolescentes eram colocados em funções impróprias e sem a segurança exigida. A operadora de franquias pagou uma multa de quase $60 mil. Duas empresas do ex-presidente Donald Trump foram declaradas culpadas em todas as acusações de fraude fiscal e falsificação de registros comerciais que eram acusadas em New York. As acusações são relacionadas a um esquema de 15 anos para burlar autoridades fiscais e não declarar e pagar impostos sobre a remuneração de altos executivos. Com as condenações, a Trump Organization pode ter que pagar até $1,6 milhão em multas. O ex-presidente Trump e a sua família não foram acusados neste caso, mas promotores dizem que Trump sancionou os negócios ilegais. Os advogados do ex-presidente pretendem recorrer da decisão. O senador da Geórgia, Raphael Warnock, foi reeleito em votação acirrada de segundo turno. O democrata agradeceu o apoio dos eleitores e disse que depois de uma campanha dura, se sente honrado de saber que o estado o escolheu. Thank you from the bottom of my heart. Logo após a vitória ser decretada, o presidente Joe Biden ligou para o senador e o parabenizou. Havia uma enorme expectativa para o resultado da disputa, para saber de quem seria o controle do Senado. Agora, com a vitória de Warnock, fica confirmada a maioria democrata, com 51 cadeiras. O presidente do Peru anunciou o governo de exceção, dissolveu o Congresso e declarou o estado de emergência no país, que terá toque de recolher a partir das 10 horas da noite. Em um pronunciamento transmitido na televisão, Pedro Castillo, que sofre processo de impeachment, disse que vai convocar novas eleições e que tomou essas decisões para restabelecer Estado democrático de direito. Na semana passada, o Congresso peruano aprovou o terceiro pedido de impeachment contra o presidente, que é acusado de incapacidade moral para ocupar o cargo. O líder de esquerda está no poder desde o ano passado.
No final da tarde de hoje, após ignorar a ordem de dissolução do Congresso, os legisladores do Peru, de maioria opositora, destituíram Castilho do poder e o presidente foi preso. No próximo bloco, você vai ver que a revista Time divulgou a famosa lista de personalidades e o presidente da Ucrânia, Zelensky, é o principal destaque. E vai ver também que no clima de Natal que já está no ar, proprietários de casas surpreendem entregadores da UPS com presentes e guloseimas. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A revista americana Time divulgou a famosa lista de personalidades do ano de 2022. Na principal categoria de pessoa do ano, o vencedor foi o atual presidente da Ucrânia, o Zelensky. Volodymyr Zelensky aparece na foto principal da revista Time. A publicação apontou que a imagem do presidente da Ucrânia incentivando seu povo e combatendo a guerra da Rússia foi marcante durante todo o ano. Eles chamaram Zelensky de líder nato. Por que Zelensky? Zelensky é o presidente, ele é, de fato, a liderança principal do país nesse sentido. Ele, por mais que ele seja um político pouco sofisticado, pouco experiente, ele é um grande comunicador, ele conseguiu mostrar isso ao longo desse último ano, ele se comunicou muito bem, ele foi em muitos lugares, ou melhor, ele foi virtualmente a muitos lugares, ele não deixou passar nenhum grande evento em que ele não tentasse se incluir para poder passar a sua mensagem, então ele conseguiu colocar a face dele como a face da pessoa envolvida, ele se recusou a sair do país, ele está sempre com uniforme militar, então ele consegue colocar a face dele nesse contexto de chamar a atenção, ele ser a cara da resistência. Então, na realidade, o Zelensky, ao longo do ano, era um pouco garoto propaganda, tentaram elevar fortemente a figura do Zelensky como um grande líder e mostrando um pouco, e a população, naturalmente, também, que eu acho que não pode ser perdida de contexto isso, os próprios soldados e a própria população, que teve que lidar também com o combate no dia a dia, todos eles, no final das contas, são elevados periodicamente pelos jornais e pelas mídias, enfim, ocidentais. Então, quer dizer, coroar um pouco essa trajetória midiática que foi colocada em torno deles, eu não estou fazendo juízo de valor, se é certo ou errado, mas o que foi feito com a revista Time faz todo sentido do mundo para mim. Né? Assim, não me surpreendeu em nada quando eu vi aquela indicação. Na categoria Artista do Ano, destaque para o quarteto feminino Blackpink, o maior grupo feminino do mundo que permite, ao mesmo tempo, suas representantes serem estrelas solo. A atriz malaia Michelle Yeoh foi considerada o ícone do ano por sua carreira extensa e de completo sucesso nas telonas. No item Inovador do Ano, o cientista Gregory Robinson e o telescópio James Webb foram os vencedores. Em 2022, o telescópio mostrou uma nova compreensão do universo, revelando imagens nunca vistas antes. As mulheres do Irã foram consideradas as heroínas do ano. A revista destacou a onda de protestos no país islâmico contra a polícia da moral, que matou uma jovem por uso inadequado do véu. Agora a gente muda de assunto para falar de clima. Novas tecnologias estão sendo criadas para ajudar a diminuir a emissão de gases de efeito estufa no planeta. Olha, a ONU vai usar satélites globais para descobrir onde estão sendo lançados mais gases metanos na atmosfera. A Coni Rocha explica toda essa história para a gente. A tecnologia se chama MARS, Sistema de Alerta e Resposta ao Metano. A ONU vai usar os satélites existentes no espaço para identificar pontos quentes de emissões de metano no mundo. Esses gases são encontrados, por exemplo, em aterros sanitários, lixões, gado, vulcões, processos industriais e outros. A ideia é usar essa ferramenta para monitorar os países e notificar os governos que estão falhando no combate ao metano, que é um dos mais poderosos causadores de efeito estufa. Esse gás sozinho é responsável por 1/4 do aquecimento global. É 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono, que é encontrado em fábrica e carros. O novo sistema via satélite não é uma novidade, mas até agora só havia sido usada para fins científicos. Será a primeira vez que a ONU vai usar a ferramenta como proteção do meio ambiente. O objetivo é pressionar os países a cumprirem as metas de redução de metano em pelo menos
30% até 2030, para manter o limite de temperatura global em 1,5 graus. Por enquanto, o mundo está longe dos esforços ideais para limitar o aquecimento do planeta. A nova tecnologia via satélite será o primeiro sistema público disponível na luta contra a mudança climática. Bom, chegou a hora da nossa previsão do tempo. Vamos para o mapa, gente, ver como é que vai ficar o clima amanhã em todo o país. Tempo encoberto em Boston, em New York, máxima de 54, Washington, só nuvem, mínima de 37. Em Orlando e Miami, também sol entre nuvens, máxima de 81 em ambas essas regiões. Em Dallas, no Texas, vai chover, gente. Em Houston, tempo encoberto. Agora, Ruth, mudando lá pra cima, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada em Washington e Seattle. Olha, Seattle, chuva aí, mínima de 37, máxima de 44. São Francisco, chuva também, mínima de 42. E Los Angeles aí, olha, sol entre nuvens, máxima de 62, mínima de 45. Las Vegas, a mesma coisa, mínima de 37, Evelyn. Bastante chuva, achei. Eu bastei também, achei. Bastante chuva e tempo encoberto. E São Francisco, que não costuma chover, né? Pois é, vai chover. Aí, pessoal, já sai preparado amanhã, então. Já tá preparado, leva o guarda-chuva. Bom, agora a gente vai falar sobre essa época do ano aqui que todo mundo tá acostumado a fazer muitas compras, não é isso? Pois é, e como consequência tem trabalho mais do que dobrado para os entregadores. Pois é, olha, no Kentucky, uma família resolveu demonstrar aí sua gratidão a esses trabalhadores. E a reação deles a tanta gentileza viralizou na internet. Em um vídeo postado na internet, a dona de uma casa do Kentucky mostrou que queria agradar os entregadores. Ela colocou na frente da porta de casa, onde são deixadas as entregas, um carrinho da gentileza. Ali colocou as mais variadas bebidas, snacks e aperitivos. As 3 prateleiras ficaram cheias e no topo tinha um recado. Obrigado pela entrega, você fez as minhas compras de fim de ano serem mais fáceis. Então, por favor, sirva-se. A reação dos entregadores foi registrada pela câmera que fica presa à porta da casa e, claro, ganhou a internet. O entregador dá pulos de felicidade, lê a mensagem. Thank you for the deliveries. You make our holiday shopping so easy. Please take snacks for the red. E escolhe o que vai levar para petiscar durante o dia de trabalho. Na sequência, ele agradece os donos da casa e vai embora. A família da casa disse que desde a pandemia aumentou suas compras que exigem delivery e que decidiu fazer essa ação singela para agradecer o trabalho essencial dos entregadores. Muito legal essa iniciativa, não custa nada, né? O pessoal passa o dia inteiro trabalhando na rua, deixa ali na frente uma bebida, um snack e vai fazer a felicidade deles. Você viu a alegria dele quando pegou aquilo lá, a imagem mostrando ele todo animado? Nossa, bem bacana. É isso, muita gentileza, por mais ações gentis no nosso mundo. Estamos precisando, né, Ruth? Tomara que tenha mais mesmo e viralize isso daí e comece a fazer muito mais, né? Isso aí, bota aí na porta da casa de vocês também. Vamos fazer igual, viu? É. Bom, depois dessa dica que vocês podem fazer aí para dar uma animada nos entregadores, a gente encerra o nosso jornal de hoje e voltamos a nos encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora então com a reprise da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, pessoal.